Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje nós faremos a correção das atividades sobre multiplicação de termos algébricos. Na verdade, nós faremos a correção da segunda parte das atividades, porque na primeira parte nós vimos números inteiros e hoje nós vamos fazer a correção da mesma atividade, só que com números racionais. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio e esse é um curso de matemática preparatório para os concursos do Censo 2022. Se você ainda pretende fazer esse curso ou se você pretende acompanhá-lo, aqui na descrição do vídeo você pode pegar o acesso a esse curso totalmente gratuito. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a resolução. Muito bem, então vamos lá, vamos iniciar. Essa é uma atividade simples. O que nós temos que fazer aqui? É simplesmente relacionar as colunas. E é muito, mas muito importante que você entre na plataforma e faça as atividades. Olhar o professor fazer é legal, mas é importante que você faça, primeiro, para você praticar, segundo, para você descobrir o que você não sabe, certo? A nossa mente, ela tem uma tendência a dizer para a gente que a gente sabe de muita coisa, mas é só na prática, nas atividades que a gente descobre. E depois, lógico, se você não entendeu alguma coisa, você pode vir aqui na correção das atividades e verificar o que você não aprendeu, certo? Já peço para você deixar um like se você estiver gostando desse curso ou desse vídeo. Vamos lá, vamos iniciar. Aqui simplesmente eu tenho que relacionar as colunas. Então, vamos colocar aqui letra A e vamos colocar as informações. Eu tenho na verdade eu tenho a metade de xy multiplicado, abre o parênteses, e esse parênteses é muito importante, porque se eu não coloco parênteses, eu vou ter um conflito de sinais, eu vou ter multiplicação e subtração. Então a gente não sabe dizer qual é a operação aqui. É multiplicação ou é subtração? Por isso que o parênteses indica que nós temos uma multiplicação e aquele sinal negativo indica o sinal da fração 3 quartos. Vamos lá. Primeira coisa, nós temos uma multiplicação de sinais diferentes. Por quê? Porque aqui nós temos um número positivo e aqui negativo. Então, eu já sei que a minha resposta é negativa. Antes de multiplicar, eu quero verificar se há possibilidade de simplificar. Ou seja, eu quero ver se eu tenho um número em cima ou embaixo ou em cima, onde eu possa simplificar. O 2 não dá por 3, o 4 não dá por 3, então acabou. Eu tenho uma resposta negativa, porque os sinais são diferentes. 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 4 é 8. E as letras? Aqui não importa se são semelhantes ou não, mas na hora de multiplicar as letras, eu tenho que verificar. Porque as letras, as mesmas letras, né, no caso o x ali, ou o y, se eles forem os mesmos nos dois termos, eu tenho que interagir. Veja que o x só aparece na primeira, então vamos repeti-lo. O y aparece nas duas, então y vezes y é y ao quadrado. Então, a nossa resposta aqui é menos 3 oitavos de xy ao quadrado. É aqui na frente, ó. Não é verdade? Menos 3xy ao quadrado sobre 8. Perfeito. Letra B. O que nós temos aqui? Nós temos 5 meios de A vezes, abre o parênteses, mais uma vez, eu preciso do parênteses, por quê? Porque eu tenho um número negativo. Então, eu tenho que diferenciar quem é multiplicação do sinal da fração, que no caso é negativo. Mais uma vez, sinais são diferentes? Sim, são diferentes. Então, eu tenho uma resposta negativa. Só que, veja, eu tenho como simplificar esse cara aqui por 5, que vai dar 5, e esse por 5 que vai dar 1. Toda vez que tiver um número em cima e o embaixo, um é múltiplo do outro, você pode simplificar. Então, agora eu vou trabalhar com 5 e com 1 aqui em cima. O 2 e o 3 são primos, então não há como simplificar. Agora, 1 vezes 3 é 3, e 2 vezes 5 é igual a 10. E as letras? Vamos lá. A vezes B. Não tem muito o que fazer. Não tem como interagir essas letras. A vezes B é AB.
Então, menos 3 décimos de AB. Então, nós podemos marcar aqui embaixo. Menos 3 décimos de AB, certo? Vamos lá, letra C. Eu tenho 0,2x, que é um decimal, multiplicado por uma fração, menos 3 quintos de x. Beleza. Os sinais são diferentes? Sim. Então eu tenho uma resposta negativa. Só que tem um detalhe. Eu tenho um decimal. Será que vale a pena transformar o decimal em fração? Ou eu tenho que transformar essa fração em decimal? Essa é uma decisão que você tem que tomar. Eu aqui vou transformar o decimal em fração. Então, 2 décimos é 2 sobre 10 vezes x. Vezes, abro parênteses, menos 3 quintos de x. Certo? Tem como simplificar? Tem. Tem como simplificar sim. Aqui, ó, dá por 2 que dá 5. E aqui dá por 2 que dá 1. Dá para simplificar o 3 e o 5? Não. Então, o que resta agora é multiplicar. Um positivo e um negativo só pode dar negativo. 1 vezes 3 é 3. E 5 vezes 5 é 25. Nós cortamos o 10, virou 5. E o x vezes x é x ao quadrado. Então, a nossa resposta é menos 3 25avos vezes x ao quadrado. Muito bem. Aqui está a nossa resposta bem aqui na frente, né? Isso aqui da frente. Muito bem. Vamos lá? A última. Letra D. Eu tenho 4AB multiplicado por 0,5 ou 5 décimos de B. Muito bem. Eu tenho um inteiro e tenho um decimal. Eu poderia simplesmente multiplicar o número inteiro pelo decimal, colocar um embaixo do outro e multiplicar. Só que eu não vou fazer isso. Você pode fazer isso. Você tem que tomar a decisão, certo? E não está errado. Se você multiplica o inteiro pelo decimal, isso vai dar certo também. Aqui eu quero trabalhar com fração. Já percebeu que eu gosto, né, de trabalhar com fração. Então, 0,5, concorda que é 5 sobre 10? Mas 0,5 é a metade, é 1/2 de B. Então, o que eu posso fazer aqui? Aqui dá por 2 que dá 2, e aqui dá por 2 que dá 1. Certo? Bora lá. 2 vezes 1 é 2. E aqui embaixo eu tenho 1, né? 1 vezes 1 é 1. E AB vezes B é AB ao quadrado. Não é verdade? É isso que nós temos? É isso que nós temos. Vamos lá. Muito bem. 2 sobre 1 é 2. Os dois números são positivos. Veja que os sinais foram omitidos aqui. Inclusive, nem tem parênteses. Talvez você esteja se perguntando, mas por que letra A, B e C teve parênteses e na D, A, B e C teve parênteses, na D não teve? Aqui tem um detalhe. O sinal do 0,5B foi omitido. Então, se ele foi omitido, então está implícito que ele é positivo. Ele não aparece, concorda? O sinal? Então, não há necessidade de você colocar um parênteses. Então, aqui tem uma multiplicação. Mas, professor, eu quero colocar. Se você colocar o sinal positivo aqui, você tem que colocar um parênteses, ok? Muito bem. 2 sobre 1 é 2. 2AB ao quadrado, certo? Então, nós podemos marcar aqui em cima. Para você que não entendeu o que eu fiz aqui, vamos lá, vou até mudar aqui a caneta. 0,5, vou refazer aqui, ó, 4AB vezes 0,5, se a gente seguir o rigor, vai ser 5 sobre 10, B. Professor, eu posso simplificar essa fração que eu acabei de criar? Posso. Esse por 5 vai dar 1, e esse por 5 vai dar 2. Então, veja que agora eu vou trabalhar com 4AB vezes 1 sobre 2B, que é justamente o que eu fiz aqui em cima. Vou simplificar o 4 por 2, que vai dar 2, e esse por 2, que vai dar 1. 2 vezes 1 é 2, AB vezes B é AB ao quadrado, como eu fiz aqui em cima, certo? Então,
Aqui nós fizemos uma atividade rápida, só para complementar, para vocês entenderem que a multiplicação de termos algébricos também envolve números racionais. Então, você pode encontrar números naturais, você pode encontrar números inteiros, você pode encontrar números decimais e também pode encontrar números fracionários. Nós estudamos todos esses números nos módulos anteriores, certo? Então é isso, um abraço e até a próxima aula.